Mais saúde com a Ayurveda, programa de desintoxicação Panchakarma. Bem, vamos a mais um relato de Panchakarma. Hoje nós estamos com uma mão de chocolate. Olha só que divertido. Isso daqui é uma pasta de um composto chamado Jata Mayadi e está passado nos dois braços, aqui na parte que é a cicatriz do enxerto e aqui é onde o enxerto foi enxertado. Isso tem basicamente a proposta de aumentar o grau de sensibilidade, ativar os nervos, secar um pouco. Então, na primeira fase, que foi uma fase mais de desintoxicação, eu fazia principalmente um banho de uma água de um arroz lá que tinha uma propriedade bastante purificante, de digerir toxina, de digerir ama. E agora nessa... e eu também fazia um outro tratamento que era principalmente com uma trouxinha de um pó bem seco que ajudava muito a fazer com que qualquer coisa que tivesse muito úmida e de alguma maneira sem metabolizar no sistema pudesse ser esquentada e ser diluída. Agora essa foi a primeira fase, que a gente chama mais de uma pachana. Essa segunda fase que está rolando aqui agora tem a função principal de desobstruir os canais de circulações, de abrir os esrotas. E o principal sinal de que esse efeito está sendo conseguido é que eu estou sentindo a minha mão já mais flexível. Aquela sensação de estar muito agarrado, muito enrijecida, diminuiu bastante. Então, eu conversei com o médico aqui que está avaliando o programa e amanhã a gente já vai para uma nova fase, que é surpresa. Mas essa fase daqui, eu fiquei uns 3 dias, hoje é o 3º dia, e talvez fosse ficar até uns 5, mas o resultado já foi bem bom, para fazer com que o que a gente queira fazer na próxima fase possa ser feito. Porque esse programa do Panchakarma, que na verdade aqui é um programa assim de alguma forma de rejuvenescimento, né, o Panchakarma no sentido mais clássico do termo, de ser as purgações que são feitas para limpar o sistema gástrico e aí permitir que o sistema como um todo possa ser rejuvenescido. Aqui a gente já está com, como o meu machucado foi um machucado sem, digamos assim, início fisiológico, foi um trauma externo, tem pouco sentido ficar desintoxicando o meu aparelho gástrico, porque no Ayurveda todas as doenças que têm origem interna, que tem algum fundamento que não foi causado por um trauma externo e tal, é resultado de um processo de desequilíbrio interno do nosso sistema metabólico. E aí esse programa do Panchakarma, que tem aí os outros vídeos do Detox Ayurveda falando sobre Panchakarma, explica bem esse princípio como um todo. Mas aqui fundamentalmente a ideia é nutrir esse sistema que foi completamente assim esmagado e esfacelado no asfalto. Só que pouco adianta ficar fazendo pura e simplesmente uma terapia de passar óleos ou produtos ou ervas ou qualquer coisa assim para fortalecer esse sistema, se esse sistema está pouco disponível para essas terapias. Então, o interessante desse conceito, dessa proposta de rejuvenescimento, de refortalecimento no Ayurveda, é que primeiro assim, quando você vai de alguma forma tingir um tecido, ele precisa estar limpo. Porque para a tinta pegar, precisa ter disponibilidade no pano para aquilo. E se o tecido está sujo já, o lugar onde a tinta ia entrar já está com sujeira. Então essa sujeira a gente chama de ama. Então a primeira coisa que a gente faz para atingir um tecido é ter certeza que ele está limpo. E essa foi a primeira fase. A segunda fase é, de alguma maneira, você aumentar a permeabilidade daquilo que você quer jogar para dentro do tecido.
Então, a gente faz isso esquentando, né? Abrindo os esgotos, fazendo com que aquilo dali, como se a gente pegasse esse pano que a gente lavou e botasse ele para esquentar no vapor, que é muito que a gente faz com as saunas no Ayurveda, que a cabecinha fica para fora, que a gente chama de sueda, né? Que o principal papel dessa fase de sudação é fazer com que a gente consiga fortemente abrir os poros para que os princípios terapêuticos que a gente quer que entrem. No caso do Panchakarma mais clássico de desintoxicação, depois dessa fase de você olhar para o seu detergente soltar aquilo que está de alguma maneira emporcalhando, apodrecendo o nosso tecido, e passar o suedo para fazer com que isso fique mais solto, mais mole para ser cuspido fora, é o processo de purgação, que é o Shodhana, né? Que é de você fazer uma purgação intensa desse material que está nojento dentro da gente para fora. Só que aqui em si, essa etapa da purgação em si faz pouco sentido, porque o fundamental aqui é uma falta de nutrição vital. Isso daqui, depois que eu fui atropelado, ficou, sei lá, uns 10, 13 dias amarrado, enfaixado, com uma bandana assim relativamente forte, o que levou com que meus dedos ficassem formatados numa posição onde toda essa musculatura aqui ficou contraída, essa musculatura externa. E aí deu a impressão de que a minha mão ficou um pouco virada para fora. Então, quando a gente está, de alguma maneira, azeitando essas articulações e fazendo um aquecimento prévio, a gente vai fazer com que o que é necessário para o sistema voltar a ter o tônus melhor possível nessa situação desse trauma, e também a sensibilidade, né, que é mais fundamental, envolve esse conceito de permitir que a tinta cole no tecido, ok? Então, de uma maneira assim mais representativa, mais metafórica, até agora o que a gente fez foi preparar a minha mão para receber a tintura, para receber a nutrição que a gente quer botar naquele local. Só que para isso foi necessário preparar o terreno para que ele pudesse receber aquela semente. Isso que é uma das coisas que garante um resultado mais incrível no Ayurveda, é que a gente entende esse processo terapêutico como um processo biológico. Em vez da ideia ser que o fisioterapeuta ou o médico ou qualquer coisa está ajeitando o corpo da outra pessoa, no Ayurveda o que a gente faz é permitir que a capacidade biótica daquele sistema se recoloque naquele campo. E para isso a gente tem o papel de cultivar assim, boas práticas e fazer com que a gente tenha uma nutrição que ajude aquele, no caso, nosso corpo, a manter a saúde dele. Mas no fundo, dentro de uma perspectiva assim mais tradicional do Ayurveda, o principal agente de regeneração, de saúde de um sistema é o próprio sistema biológico. Ok? Então, ó, isso daqui vai ficar, vamos ver se dá pra ver. Olha que bonitinho. O cheiro não parece chocolate não, o cheiro tem um cheirinho de chulé. Fazer com que esse material que está de alguma maneira sendo absorvido pela pele, quando ele ficar seco, tá vendo? Ó, aqui já está começando a ficar um pouquinho seco. Quando ele ficar todo seco daqui, vai poder tirar isso daqui com água morna, para fazer com que tudo que a gente quer de puxar elemento terapêutico para dentro do nosso sistema topicamente seja puxado sem que esse sistema daqui fique muito seco, o que para o Ayurveda significa agravar a vata, e nesse momento o atributo de seco é uma coisa que deixa esse sistema menos vitalizado. Então assim que essa gororoba secar, eu vou lá e tiro isso com uma água morna. Esse lado daqui, que foi o lado de onde veio o enxerto, uma parte daqui já dá até para ver o quanto já secou, também está ficando um pouco mais solto, e eu estou começando a sentir
a pele um pouco mais flexível. Um último detalhe que é interessante sobre esses processos de aplicação de lepans, de pastas no Ayurveda, é que algumas vezes eles são usados também como método diagnóstico. Passa uma argila assim na pessoa e aí o lugar que secar primeiro, e ele for assim um ponto, uma região muito específica, isso se configura como uma região onde tem uma inflamação específica naquele ponto e a gente consegue direcionar melhor para saber que uma área toda que está afetada tem um ponto focal que está com mais inflamação, ok? Então isso daí também é uma forma de diagnóstico, dependendo de quando o caso do que está se passando ali por baixo não está tão claro, a gente usa o efeito em cima para ver. Nada muito elaborado, mas extremamente inteligente. Bom, então esse é o segundo vídeo dos 4 desse programa terapêutico que eu estou fazendo aqui na Índia, no Kerala Ayurveda Academy. Aguardem novidades. Beijo, beijo. Namastê.thiago@gmail.com. Mande suas dúvidas ao seu dispor.